diante de Deus, o extraordinário acontece. Identidade. Essa é a nossa nova série e é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Quero destacar especificamente um ponto, uma frase, uma sentença, que muitas vezes é liberada sobre a nossa vida, que parece poder definir a nossa identidade, mas não. Para muitos no mundo, a identidade de alguém é baseada naquilo que ele tem, mas não para Deus. E daí a gente vai lá na Bíblia, num texto que é bem conhecido, Lucas capítulo 15, o capítulo das coisas perdidas, a gente tem a história do filho perdido, a parábola do filho perdido. É um filho que tem tudo dentro da casa do pai, mas resolve sair da casa do pai em busca de novas experiências, em busca de uma vida diferente, e ele sai com metade da sua herança. Aquele garoto sai tendo muita coisa, e ele vai. O fato dele ser filho o permite ter uma herança. Só que a Bíblia vai dizer que ele vai gastar. E à medida que ele gasta, ele vai perdendo esse dinheiro para o mundo, ele vai deixando de ser um jovem com recursos e torna-se um jovem escravo. A Bíblia vai dizer que ele começa a trabalhar num lugar onde ele sente o desejo, a vontade de se alimentar com a comida do porco. Então ele tinha um jovem rico, herdeiro, que se torna um jovem praticamente à margem da sociedade, praticamente um mendigo, comendo do que lhe sobra, comendo do que lhe resta. E daí é relevante destacar esse ponto, de alguém que tinha muitas condições para alguém que não tinha condição alguma. E a Bíblia vai dizer que num dado momento ele fala assim: os servos do meu pai têm uma condição de vida melhor do que a minha, então eu voltarei para lá, eu pedirei perdão ao meu pai e eu falarei com ele, me deixa ser servo, para que eu possa ter algo. E ele volta. E esse é o seu pedido para o pai. Mas o pai não vai o ver como servo. O pai o vê como filho. Ainda que ele tenha perdido toda a herança, ele é filho. Ainda que fisicamente falando ele seja totalmente diferente de quem ele era quando saiu de casa, ele é filho. Ainda que psicologicamente ele seja diferente, ainda que espiritualmente ele seja diferente, no momento em que ele volta para casa, quando o pai olha para ele, ele é filho. Talvez para o irmão que ficou, ele não seja mais o irmão. Talvez para os empregados da casa, ele não seja mais o senhor deles, o chefe deles. Mas para o pai, ele é filho. Não é o que ele tem que define quem ele é. Ele até ele pensa isso. Ele fala assim: eu vou voltar e eu vou pedir para ser um servo, porque com o que eu tenho hoje, a única coisa que eu posso ser de alguém é servo. Mas para o pai, ele é mais do que servo, para o pai ele é filho. Um filho trabalha, sim, um filho serve, sim, mas é um filho. Há uma relação diferente, sabe? Para o mundo, para as pessoas, na nossa realidade, nos nossos dias atuais, o que você tem define muito quem você é, sabe? Você entra em determinadas lojas, as pessoas te olham dizendo assim: pelo jeito que ele está vestido, ele pode ou não comprar algo. Ele é alguém que tem ou não condições. A forma como você fala, para algumas pessoas, define quem você é. Mas eu estou falando sobre a verdadeira identidade aqui. Para Deus, nada disso importa. Do cara mais milionário, bilionário, trilionário da Terra, ao cara mais simples e humilde. E quando eu falo simples e humilde, nesse aspecto, eu não estou falando sobre simplicidade e humildade, porque o cara mais rico pode ser simples e humilde, mas eu estou falando sobre condições financeiras. O cara que tem tudo e o cara que não tem nada. Deus olha para eles e fala assim: foi por eles que eu mandei meu filho. E Jesus pensa assim: foi por eles que eu morri. E o Espírito Santo fala assim: ambos são filhos do Pai. Nada muda. Não é o que você tem que definirá quem você é de verdade. Tua identidade está alicerçada no que Deus vê quando olha para você. E quando Ele olha para você, Ele vê um filho amado. Essa é a tua verdadeira identidade. Não esquece dela, não. Não deixa que os recursos que você alcançou ou deixou de alcançar falem mais alto do que a voz do Pai. Você é filho e um filho amado. Espero que essa mensagem tenha falado com você. E se ela falou, não deixa ela parada aqui não. Tem mais gente que precisa ouvir.
compartilha, comenta, deixa teu like, enfim, faz esse sistema entender que mais pessoas precisam ouvir sobre identidade, sobre verdadeira identidade em Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.